e que a grande pergunta era como são feitas as coisas? As pessoas entendem como são os processos? No 30%, a gente tem uma outra pergunta super interessante, que é para quem a gente faz as coisas? E o intergeracional fala exatamente sobre a questão das 5 gerações vivendo ao mesmo tempo hoje, na atualidade. Então, como é que o design vai ser a ponte entre essas gerações? E, naturalmente, no 10%, a gente tem uma outra pergunta muito importante, que é o que nos torna parecidos. E por que essa pergunta? Porque, de certa forma, a gente vem de um movimento global onde tudo está repetitivo, cansado, igual. Então, a gente tinha que olhar para um novo lugar, olhar para uma nova fonte de inspiração. E aí surge o Sul Global com uma força realmente esclarecedora no sentido de comportamento, de coloridos, de vivências e principalmente do que nos torna parecidos. Porque se a gente olhar uma rua da Índia, uma rua da China, uma rua do Brasil, uma rua de qualquer país da América Latina, a gente vai ver a primeira coisa é colorido, barulho, buzina, volume de gente e o impacto de todas essas culturas que no final nós do trópico para baixo, né, nós que vivemos nesse clima tropical, temos essa energia muito mais forte. Bom, a gente sempre começa falando sobre a metodologia. Bom, a metodologia, ela traz realmente um sistema matemático para a gente pensar cartelas de cores, informações de estampas, de como as coisas se combinam, de como a gente realmente pode criar uma coleção cada vez mais assertiva a partir do perceber o que é inovação, como eu processo essa inovação e como eu massifico essa inovação. Quando a gente está falando de periféricos, a gente está falando de inovação, é um momento realmente de repensar cartelas de cores, temas, ideias de construção, volume e uma riqueza enorme de possibilidades. E a gente vê muito isso na questão de um contexto mundial, onde a gente fala muito hoje sobre decolonialismo. O que significa essa palavra e qual a importância dela para os países que foram, de certa forma, colonizados? Na realidade, a gente sempre vai ter um perfil da colonização, a força que vem desses outros lugares. Mas é quando que a gente vai poder criar a nossa própria voz, sem ficar preso a essa questão colonial? Isso é um questionamento muito importante. Nós temos uma voz na música, por exemplo. A gente usa os mesmos instrumentos de qualquer orquestra, de qualquer lugar do mundo. Só que quando você toca bossa nova, você diz, isso é Brasil. E na moda isso não acontece. A gente tem materiais incríveis, a gente tem experiências incríveis, mas a nossa moda, quando a gente olha, ela tem um ranço de eurocentrismo. Então é muito importante a gente entender que a gente tem uma voz muito forte como lifestyle e que a gente pode vender isso não só dentro do nosso mercado interno, mas para o mundo com essa percepção. Então é muito interessante a gente perceber aonde está essa nossa voz, aonde está essa nossa característica. E o Sul Global, na realidade, ele traz hoje, falando politicamente, economicamente, eram os países que eram chamados de subdesenvolvidos, mas que hoje, a partir da criação dos BRICS e agora da nova nomenclatura, através da chegada de novos países nesse grupo, eles vão alimentar uma nova economia mundial, trazendo novas percepções, novos caminhos e, consequentemente,
novas ideias de inovação para toda essa massa de consumidores que a gente tem nessa parte do mundo e que vai influenciar, de certa forma, os outros lugares. O que é mais bacana a gente pensar nisso é essa resistência no sentido de criatividade que a gente tem, de colorido, de ritmo, de ginga, de muitas similaridades que a gente tem entre essas culturas e que faz, de certa forma, uma valorização dessas narrativas para que a gente tenha uma indústria mais diferenciada, mais atuante, mais diversa e, consequentemente, mais inclusiva. A grande inspiradora da gente nesse pensamento foi Liadencourt. A Liadencourt escreveu um livro maravilhoso chamado O Sul Orgulhoso, onde ela explica exatamente o trabalho dela nessas regiões abaixo do Equador, o quanto essas pessoas têm de novo. E ela desmistifica uma coisa muito importante, que a gente sempre acha que a gente está atrasado. E ela diz, não, muitas vezes o Sul está adiantado em relação ao hemisfério norte. E é muito interessante que, se vocês olharem com um olhar um pouco mais desafiador, o verão da Europa é um fiasco, é sempre uma coisa muito sem graça. Enquanto a gente tem o poder de entender o calor, o quanto a gente vivencia o calor, a gente faz verões, coleções de verões extremamente potentes. Só que a gente não sabe vender, a gente não tem autoestima para vender isso para o mundo. E a gente ia ganhar muito dinheiro se a gente chegasse lá e vendesse um verão incrível que a gente sabe fazer, como o inverno maravilhoso que eles sabem fazer, porque eles vivenciam isso, né? Então o lugar que a gente vive, ele vai trazer também um potencial de entendimento, de construção de design. E a gente precisa valorizar mais esse verão e construir coisas mais interessantes. É o que ali fala. E aí a grande pergunta é essa, o que nos torna parecidos dentro desse sul global, né? E a gente foi elencar vários caminhos. Por exemplo, olha o trabalho maravilhoso do Fred Mamani. Por exemplo, ele é um arquiteto na Bolívia, de uma cultura que é considerada quase uma subcultura dentro das etnias da Bolívia, e ele, fora de La Paz, começa a construir todo um cenário de colorido baseado nos ancestrais dele, né? Então ele acaba remodelando uma cidade inteira a partir da percepção dele do design e também da cor. Então, é possível? É possível, né? Esse cara hoje virou uma referência muito interessante na arquitetura de como você assimila a sua ancestralidade e traz para a modernidade, modificando a autoestima de uma etnia, modificando uma cidade que, como ele fala, toda cinza, transformando isso em algo colorido e vibrante. E os aspectos dessa arquitetura são extremamente potentes e interessantes mesmo. Por outro lado, por exemplo, a gente tem movimentos hoje no Brasil, como o Nordeste-se, onde a gente tem Daniela Falcão na frente de um projeto para trazer para o Brasil a noção do design nordestino. Então ela abre uma plataforma, ela estabelece uma plataforma onde várias marcas do Nordeste, às vezes desconhecidas, pequenas marcas, começam a ganhar um cenário importante, usando, por exemplo, no começo do projeto, a loja Pinga, em São Paulo e no Rio de Janeiro, como palco para essa nova expressão, para essa nova ideia de produtos vindos do Nordeste. E hoje já tem lojas, já estabeleceram uma visão super interessante. A gente tem, e eu faço parte desse projeto, que é super bonito, em Caxias do Sul, que se chama Feito na Serra Gaúcha e que valoriza tudo aquilo que é feito na Serra Gaúcha a partir da tradição do fazer, das matérias-primas, de tudo aquilo que a gente entende que o entorno e a qualidade de vida da Serra pode servir como impulsionamento para as marcas se destacarem no mercado. Por outro lado, a gente tem jovens brasileiros se destacando no mundo de uma forma brilhante, como o Samuel de Saboia, que é um garoto da periferia de Recife, que hoje está nas maiores galerias de artes do mundo e que traz na sua arte as cores, uma visão de coloridos completamente próprios dessa periferia, dessa visão
que a gente tem da mistura, da confusão de tudo isso que é a nossa cultura. A gente tem Rafael Pavarotti, um outro brasileiro super hoje bem colocado no ranking dos maiores fotógrafos do mundo, fazendo as campanhas mais interessantes e também direcionando o seu trabalho dentro do Vogue inglês. Então é muito, muito interessante. E essa é uma matéria que ele acabou de fazer para a revista, onde ele usa as referências brasileiras dentro de um editorial de moda para o Vogue inglês. E ele traz, a partir de tudo isso, muito dessa negritude, muito dessa África que a gente também tem. Essa é uma cantora nova de Salvador. Salvador hoje é um polo cultural super importante, onde a gente tem a presença da Beyoncé e de outros astros americanos, usando Salvador como uma plataforma da questão da matriz africana, da matriz preta no mundo, trazendo exemplos muito positivos para outros países, para outros lugares, do quanto Salvador hoje é uma cidade preta orgulhosa daquilo que ela foi construída. Por outro lado, Dona Rochinha Lisboa traz ainda essa ingenuidade da arte naif brasileira, onde ela apresenta um repertório não só de figuras, mas também de textos muito interessantes dos seus quadros. E na última SP Art, ela era a das mais celebradas artistas daquele momento, justamente por essa verdadeira, por ser verdadeira, por essa transparência de escrever um português errado, como se fala, e é maravilhoso, é divertido, traz realmente uma referência de carinho. Esse olhar para a periferia que a gente tem, isso já existia desde o início do século XX, quando o Heitor dos Prazeres já pintava seus quadros através dessa ideia da roda de samba, do chapéu de palha, da camisa listrada do malandro, ou da elegância dessa periferia, todo mundo de terno, de camisa, né, arrumado. Então a gente tem essa elegância dentro do nosso DNA, dentro do nosso contexto. E o mais interessante é quando isso vai para o mundo. Então, a marca Chloé, que era nesse momento criada por uma Gabriela Hearst, que era do Uruguai, termina a sua participação na marca com um desfile em Paris e leva a Escola de Samba da Mangueira para fazer o happening final da coleção dela. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de tropicalismo, a gente está falando de países do sul global expressando a sua vontade e a sua necessidade. Esse é um trabalho maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer no Equador. É um grupo que trabalha com artesãs do Equador e é um livro de bordados onde você pode escolher que tipo de trabalho, de ponto você vai querer para o seu produto. E é, para mim, uma obra de arte gigantesca, porque são várias e várias possibilidades de pontos, de desenhos, de combinações de cores, criadas por um grande grupo de artesãs do Equador. Por outro lado, eu fui fazer parte exatamente desse projeto do WEA, que fala sobre a ideia da ancestralidade, de olhar para dentro da gente, da nossa cultura, do nosso lugar e transferir isso para o design como uma projeção de diferencial, como uma projeção de valor, né? Então trazer realmente essa cultura, essas raízes para um outro lugar. A gente tem um exemplo muito pungente, que é o Gabriel da Silva, um garoto da periferia de São Paulo, da Vila Maria, faz um projeto na escola de moda na FASME, participa de um projeto da qual eu também faço parte, que é o Design Vision. Vocês devem ter visto isso na Fashion TV. E o Gabriel é o ganhador desse desafio, desse reality, e a partir dessa visão dele da periferia, vai sendo reconstruída toda uma percepção de corte de cabelo, de estrutura de roupa. Vocês vão ver que muito das polos escondem as mochilas, que é a ideia da proteção da mochila no ônibus ou no metrô para ninguém abrir a mochila do outro. É muito interessante a visão das estampas, ele é um ótimo ilustrador. E no preview de couro, do couro da edição passada, a gente teve as estampas dele trabalhadas no couro através do trabalho do Marnay, mostrando essa diversidade.
Quando ele ganha o reality, ele imediatamente é catapultado para fazer uma coleção sustentável para as lojas pernambucanas. E essa coleção feita só com um resíduo de tecido, esgotou, acabou e foi muito legal. Esse menino é hoje um dos que estão no radar dos próximos designers brasileiros mais interessantes. Ele foi citado agora há pouco no WGSN como um novo talento, como uma nova possibilidade de marca, de branding do Brasil. Nosso primeiro tema do 10% é ginga, que é uma coisa que é comum em todos esses países. E ginga, como subtema, na realidade, ele vem para falar de fluidez, de materiais que tenham movimentos. E a gente vai ver principalmente o impacto desses trabalhos feitos com sementes, com materiais de madeira ou cortiça. Vai trazer essa referência do movimento para dentro da construção dos projetos de design, como sapatos, bolsas, mesmo vestidos. Vai elencar elementos naturais como pontos de referências para volumes de franjas ou tufos, né, trazendo uma referência bem dinâmica de como a gente pode trabalhar essa ação dos volumes, de como isso pode ser percebido no mobiliário, como isso pode ser percebido também na construção, não só da matéria, mas também da forma do produto moda, de como a malemolência, que é uma segunda ideia, por exemplo, em cima de babados e de movimentos de materiais, também podem trazer essa sinuosidade, essa ideia de realmente de onda, de movimento, que a gente tem dentro dessa malemolência, que é uma palavra que explica o jeito das pessoas andarem, o jeito do gingado que a gente anda, a diferença da nossa coreografia corporal. E um outro tema importante é o cacofonia, que fala exatamente da confusão que é as nossas ruas, né? Na questão da propaganda, das pessoas, do colorido, de tudo junto, criando esse ruído, né? Criando esse grande volume de aspectos de estamparia, misturando tudo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um estilista da Índia, essas referências se tornam muito próximas da gente na combinação das cores, na combinação dos volumes, no antagonismo, às vezes, dessas formas, transformando isso num statement. Essa é Isaac Silva, por exemplo, uma designer brasileira que traz exatamente essa referência nas estampas. É tudo misturado, tudo construído a partir de uma essência realmente de cacofonia. A gente vai ver num designer, por exemplo, suíço, com a participação de um brasileiro, que é o Gustavo, o Gustavo Silvestre trabalha com crochê, tricô, e ele treina pessoas que são egressas da penitenciária para fazer parte desse projeto, e ele trabalhou em collab com essa marca, com o Germanier, e o que a gente vê isso? Carnaval, brilho, cor, luz, mistura de cores. Ao mesmo tempo a gente vai ver num movimento muito forte de designers africanos, principalmente em Gana, toda essa brincadeira de coloridos que se sobrepõem, de estampas que se contrastam, criando uma vibração completamente diferente daquela ideia boring, cansativa que a gente tem visto do eurocentrismo. O mais importante é que isso também pode ser traduzido na ideia da imperfeição, que é aquela nossa velha companheira gambiarra, que brasileiro sabe fazer como ninguém. Então, como é que a gente transforma essa ideia de gambiarra num produto de design? A partir da ideia do inacabado, daquilo que ainda falta um pedacinho para se completar, mas que torna isso o diferencial e também cria um valor super interessante. Seja na estampa, seja na textura, seja na brincadeira de construir a própria forma, no emaranhado de fios que concentram um cabedal de uma sandália, mas que lembra qualquer gato de qualquer cidade hoje do Brasil. Outro ponto importante é a riqueza que a gente tem de sementes, de texturas que a gente pode misturar e construir estampas e ao mesmo tempo objetos, levando em conta todas essas diferenças. E aí na nossa cartela de cor, como vocês viram lá no 10%, a gente enfatizou esse vermelho,
o rosa lilás e também esse verde ácido, esse amarelo mais ácido que a gente aposta como uma força muito grande para colorir realmente essa próxima estação. E aqui estão as 3 cores. E na sequência a gente vai para uma cartela que a gente sempre constrói para ter os semitons dessas cores, principalmente para os associados que estão criando estampas ou possibilidades de jacares, para eles terem uma ideia de aonde a gente pode chegar no máximo da cor e no mínimo da cor. Então isso é bem bacana. No 30% a gente vai falar ainda sobre essa questão super importante que é, pela primeira vez a gente tem 5 gerações vivendo ao mesmo tempo e muitas vezes o neto ou o bisneto ensinando para a nona como mexe no celular, e é isso que a gente está vivenciando hoje, e é muito interessante a gente entender como é que o design vai criar uma ponte entre essas gerações tão distantes na relação do tempo. E aí a gente vê isso, que é absolutamente maravilhoso, né? Essa senhora dizendo que ela vai permanecer, depois que tudo acabar, ela ainda vai estar aqui, porque ela é um mito mesmo, ela é exatamente aquilo que ela se propôs a fazer. Ela mudou a concepção da música, ela mudou a concepção do pop, ela colocou as mulheres num outro lugar, ela tem a possibilidade de fazer o que ela quiser, né, e de questionar todos os sentidos. Então, assim, quando eu vejo que ela diz que eu sou o futuro, porque mesmo quando eu morrer eu vou continuar aqui, é absolutamente genial, e ela faz parte de uma geração que hoje está na gestão de todas as coisas, né? Então é muito importante a gente entender a experiência como valor, né? O quanto essas pessoas dessa geração podem trazer com experiência para dentro dos negócios, da percepção de design, da busca do calçado perfeito, da roupa confortável, das referências culturais que nós tivemos, porque eu estou falando da minha geração, e de como eu não vou mudar, porque na realidade eu fui moldado a partir dessas experiências de estilo e eu quero continuar sendo o Walter que eu sempre fui, independente da idade que eu tiver. O mais importante de pensar tudo isso é entender para quem a gente está criando. E aí muitas vezes eu vejo marcas perdidas nesse contexto, porque quer atingir todo o mercado, quer fazer coisa para todo mundo e nunca vai conseguir fazer nada, porque na realidade quanto mais você cria foco, quanto mais você percebe para quem você está fazendo, mais assertivo é o seu trabalho, mais assertiva é a sua pesquisa e, consequentemente, o seu nicho vai aumentar em relação à comercialização. A gente tem uma palavra muito importante, que é o estimulante, que a gente fala exatamente disso, dessas senhoras de 90 anos, 80 anos, que pintam o cabelo de pink, que usam uma roupa mais colorida, porque envelhecer apaga as pessoas. Então as pessoas que têm um sopro de vida vão usar essa forma excêntrica, essa maneira exótica ou diferente para dizer eu estou vivo, eu estou aqui, eu mereço ser olhado pelo mercado, eu tenho dinheiro para comprar um produto, e muitas vezes as marcas apagam e acham que não precisam, só vão correr atrás das gerações mais jovens, que na realidade quem está pagando muitas vezes o tênis do neto é a aposentadoria da avó, então, e a gente não está olhando para essa pessoa, então isso é muito interessante da gente pensar. E esse mesmo dinamismo excêntrico a gente encontra nas gerações mais jovens, porque a gente está falando do quê? A gente está falando da questão de gênero, de você ser o que você quiser ser, de você usar o que você quiser usar. Então, de certa forma, essa liberdade de pensamento e de ação, ela é compatível nas duas pontas desse sistema geracional. E nada é mais antigo e cafona do que etarismo, então a gente tem que realmente, como marca, se posicionar, entender e perceber o quanto a gente pode ganhar dinheiro, que eu acho que as pessoas às vezes não percebem, o quanto existe de poder, de grana, né, numa geração mais antiga, mais velha. E aí a gente, nesse estimulante, o que a gente vai buscar como referência para os materiais? Tudo aquilo que tenha toque, tudo aquilo que tenha sensação, tudo aquilo que traga uma experiência nova. Volumes, texturas, o impacto da combinação das cores também faz muito parte disso, né? Então vocês vão perceber que realmente tudo que tem um efeito de 3D
faz parte desse olhar para dentro do estimulante. Seja a partir de texturas, seja a partir de pelos, seja a partir de volumes de flores ou franjas, tudo isso está valendo para caracterizar ou enfatizar essa necessidade realmente de ter uma superfície saliente, uma superfície que traga algum tipo de experiência. Vale bordado cada vez mais, né? As texturas importantes, a tecnologia trazendo possibilidades de desenhos diferentes em placas de cristal, em malhas, em misturas, de tudo isso que a gente consegue ter hoje de uma força muito rica. O que é mais interessante é que também a gente quebrou uma barreira onde essa questão do cristal, do paetê, do brilho, já não é mais uma coisa vista como de noite ou para a noite. Não, é para todo momento, para quando você quiser, para quando você achar que você está até meio deprê e aquilo vai te ajudar a parecer mais bonita, vai causar um impacto no lugar que você chega. Isso tá valendo, é melhor que um Rivotril às vezes, né? Uma roupa com brilho, com um aspecto divertido, vai fazer o efeito muito melhor de um Rivotril. O dourado sendo trabalhado com texturas, né? Texturas que vão lembrar brocados, texturas 3D, jacares, tudo isso na coleção do Marc Jacobs. A gente tem efeitos muito lindos em cima dessas imagens quase minimalistas de alfaiataria muito bem feita, muito bem construída, só que em tecidos extremamente ricos, extremamente chamativos, eu diria. Por outro lado, toda a questão dos dourados, da ideia desses tons de dourados extremamente sensíveis, pode ser os mais metálicos, pode ser os dourados a partir dos acetinados, todos esses pontos são referências extremamente importantes. Outra ideia desse estimulante, acabamentos em laminados e também em couros que tragam brilho ou estampas macros, né? Então a ideia realmente de um super crocodilo ou de uma super impressão de volumes ou de ideias de formas, seja ela qual for, mas trazendo esse impacto realmente do tamanho, do macro. E oposto a toda essa ideia de textura, de tocar, de ter experiência, a gente sempre brinca no núcleo que a gente diz que a gente está sempre olhando para o Isaac Newton, que é o físico que diz a toda ação vai haver uma contração, uma reação. Então, se eu tenho consumidores que querem usar paetê para diminuir a dose de Rivotril, eu vou ter consumidores que vão querer tecnologia em vez disso. E aí o Tecnoform vai falar exatamente sobre isso. E eu amo essa frase. Olhamos para a engenhosa beleza da simplicidade, buscando a força dos materiais através da subtração dos excessos, do poder das bases fundamentais e da tecnologia da performance. Então, o que a gente busca aqui? O que a gente buscou dentro dos nossos associados? Materiais que traduzam exatamente essa ideia. Eu não preciso de grandes modelagens, eu não preciso de grandes efeitos, o próprio material já entrega exatamente aquilo que eu preciso. Então, a gente vai pensar em todas as possibilidades, por exemplo, que eu tenho de construir produtos com aspectos de dupla frontura. Eu posso construir a própria dupla frontura, mas eu posso trazer isso para o laminado, eu posso trazer isso para o couro, eu posso trazer isso para o knit, eu posso fazer jacar com essa ideia. Como é que eu crio essa ideia de memória de matéria, né, de conforto principalmente? Por outro lado, a ideia desse conforto na coleção do Saint Laurent é explícita em malhas muito finas, em tecidos muito finos, quase tules, mas com muito elastano que molda o corpo, que cria volumes diferentes sobre a base do corpo. E o mais importante, corpos diferentes também. Por outro lado, a gente tem todos os aspectos de nylon, que são extremamente interessantes tecnologicamente. Se a gente fala de toda a nossa problemática climática, o nylon hoje ele reflete leveza para te aquecer, ele reflete a ideia da proteção do waterproof, ele traz, e materiais hoje aproveitam dessa aparência, e você pode ter uma base de algodão com esse acabamento, você pode ter um laminado sintético com esse acabamento, um couro com essa aparência,
essa ideia desse opaco, dessa textura suave que o nylon consegue trazer. Por outro lado, quando a gente fala de subtração da forma, a gente está falando de modelagens mais exíguas, né? Assim, mais perfeitas, mais limpas, mais sem detalhe nenhum. Você vê ali o poder da matéria dessa bota, por exemplo, você percebe a qualidade desse couro, você percebe na forma da bolsa que tem uma estrutura, que a matéria foi pensada para se construir esse volume. A mesma coisa acontece com esse vestido da marca Maison Alaïa, por exemplo, onde a ideia da construção do bustier, ela é toda construída em metal por dentro e é como uma ideia de encaixe e é muito rico e ao mesmo tempo com muita tecnologia. Quando a gente olha para as marcas trabalhando essas formas básicas, limpas, o que nós estamos tentando dizer? Olhe para o meu tecido, olhe para a qualidade da minha matéria, olhe o meu acabamento, como eu consigo ser diferente desse mercado de fast fashion, onde tudo se desmonta, onde tudo fica aparecendo alguma coisa já vista, né? Então eu tenho que trazer um valor a partir dessa ideia do acabamento, da estrutura e aí sim da alfaiataria. E isso, para mim, ele aparece em vários sentidos, em várias marcas, onde a gente tem texturas interessantes. A ideia da camurça, desse toque suave, do suede, ele vem como uma referência realmente de experiência. E impacta, na realidade, desde um sapato mais fechado, um slide, uma roupa, trazendo essa referência de conforto, de aconchego para dentro do design. A cartela de cor, ela vai expressar marcas importantes do mercado global e como essas cores são conectadas a partir dos desfiles e de como nós acreditamos que essa cartela é uma cartela desse momento, daquilo que a gente está pensando a partir da... Enquanto 10% é uma aposta, é uma visão de futuro, aqui eu acredito que é o agora, o que a gente está buscando, né? Tentando descobrir para as nossas marcas essas combinações de neutros e ao mesmo tempo de lavados coloridos. Então isso é bem interessante. Por outro lado, e encerrando a nossa apresentação, a gente vai para os 60%. E esse é um tema que para mim é muito caro, porque a gente falava do designer, do cara que faz, do processo que está por trás de fazer um produto e do valor que isso é percebido na hora quando você coloca na loja, quando você coloca na vitrine e quando você diz, olha, esse metal é da marca tal, esse couro vem de tal curtume, né? Essa modelagem foi criada desta forma. É quando você explica realmente o produto, definindo o aspecto dele. E para mim o mais importante disso era exatamente entender esse momento que a gente está vivendo, onde as coisas são criadas sem nenhum critério, simplesmente para gerar lucro, que vai gerar depois lixo, porque as pessoas vão descartar com uma rapidez enorme, porque aquilo não faz sentido, não tem propósito. Então, naturalmente, a gente vai ter cada vez mais os lixões sendo abarrotados por matérias que são absolutamente desperdiçadas, porque um dia foram uma roupa que a pessoa usou 2 vezes, um sapato que estourou ali na esquina e assim vai por diante, porque nada é feito com propósito. O mais importante é entender isso, né? Afinal, a sua empresa explica como eles são feitos, né? Você já questionou isso na sua equipe de design, na sua gerência de produto, né? Você leva em conta o tempo de processamento do lançamento até a massificação do produto? Isso tudo tem um processo. Como é que a gente pensa isso dentro de uma coleção, dentro de uma empresa? E entendendo que o design é responsável pelo lixo que está sendo criado lá atrás, então isso tudo é uma questão muito importante. Então pensar, planejar, fabricar, vender. Se o cliente tem noção disso, ele também só quer preço, só quer absolutamente comprar por comprar. Que tipo de cultura você está criando para a sua marca a partir de todas essas constatações que a gente está tendo de mudança climática, de lixo, lixo, lixo e cada vez mais lixo? O que você está fazendo para isso? O que sua marca está fazendo em relação a isso, né? Então, como que o seu cliente tem noção desse processo, ele valoriza, e o cliente dele lá na ponta, ele também tem noção disso?
Eu acho que a gente é responsável cada vez mais pelo que o cliente não quer mais, né? Então a gente realmente deveria pensar nisso. E eu não acho que aquela história que a gente tinha antigamente, que muita gente falava, tipo, pensa no seu filho, pensa no seu neto. Eu mesmo já falei muito isso aqui com vocês. Hoje a gente não tem mais esse tempo para pensar no neto, no filho, não. É hoje, a gente tem que pensar nisso agora, porque isso está afetando a sua vida nesse momento, nesse planeta. Então a gente não tem mais tempo de pensar de forma romântica que isso vai afetar a próxima geração, a próxima da outra geração. Não, isso já está afetando a todos nós nesse momento. Então isso é muito importante para a gente pensar. E é lógico que quando a gente fala desse relacionamento novo, de como eu crio, de como eu vendo, de como eu transito nessa ideia, inclusive de receber de volta o produto quando a pessoa não quer mais, eu estou sendo pragmático, eu estou sendo focado nessa ideia. E como isso vai refletir na ideia dos produtos? Cada vez mais buscando a simplificação da forma, cada vez mais enfatizando texturas que podem ser de aparência clássica, mas que podem ser renovadas com novos fios, com fios que vêm da própria indústria, com fios reciclados, com misturas interessantes de materiais que podem ser reprogramados. Então todas essas ideias de tweed, de sal-pimenta, da mistura realmente de fibras que às vezes não são compatíveis, mas que num tear se torna possível. Então isso é muito legal e muito interessante de pensar. Mesmo na questão da bijuteria, dos banhos dos metais, de tudo aquilo que a gente constrói, ouro. Ouro é o quê? Ouro é um valor absolutamente percebido em toda a questão de crise do mundo, sempre o ouro é o que primeiro se valoriza. Então, naturalmente, esses banhos em ouro vão enfatizar essa ideia de pragmatismo também. Quando a gente fala de forma, a gente está falando basicamente de alfaiataria, de roupa bem feita, de sapatos que têm reflexos muito dentro do classicismo, só que sempre com uma pitada de inovação, sempre com uma ideia muito importante que é uma geração está experimentando pela primeira vez, 2, 3 gerações estão reexperimentando esse produto. Então é muito interessante pensar também nessa questão desse processo. A ideia das formas cada vez mais limpas, mais clássicas, mais depuradas. E outro ponto importante desse tema também é a geometria. A ideia dessa matemática das formas, a partir dos enfeites, de como eu posso criar referências de estampas, de texturas a partir dessas figuras geométricas. E de como eu posso usar isso ao meu favor em cima de aspectos muito clássicos, de modelagens muito clássicas, mas tornando isso encantador, novo e desejável. O mais importante de tudo é entender que isso está em todas as marcas e é possível compreender dentro dessa matemática da massificação, aonde a gente compreende que texturas geométricas podem estar nesse momento nas coleções que vão criar, por exemplo, o próximo alto verão, o seu verão número 3 que você já está criando. Como que a gente pode traduzir isso para algo novo e interessante para dentro da sua coleção? O xadrez que não sai nos últimos anos de moda, mas como ele modifica a partir de figuras que são extremamente geométricas. Não é mais só linhas cruzadas, mas formas geométricas que se combinam e criam efeitos diferenciados. Outro poder importante que a gente tem. Aqui a manualidade, quando a gente trouxe o Homo Faber como 10%, a gente falava realmente de coisas feitas à mão, trabalhadas a partir de técnicas e tipologias que traziam a ideia do artesanato. Hoje não. Hoje a gente vê que naturalmente, e isso tem um exemplo gigantesco no 60%, das possibilidades industriais na criação de produtos que remetem a essas tipologias artesanais, trazendo rapidez, entrega, preço, tudo isso diferenciado, mas ao mesmo tempo trazendo a oportunidade para aquele consumidor que não consegue comprar uma bolsa feita à mão, da Bottega, com toda aquela trama, com tudo aquilo, a possibilidade de ter uma bolsa que tenha uma estrutura, um design parecido, que é feito absolutamente industrialmente, que traz um preço compatível com aquilo que ele pode pagar.
Quando a gente brinca, por exemplo, com a ideia do suéter do Dries Van Noten, que parece um macramê, mas eu posso trabalhar isso num jacquard, posso trabalhar isso numa estampa, criando essa conexão entre a ideia do manual e de como eu torno isso factível, rápido de produzir, vendável, com preço justo. Então é muito interessante essa percepção dos crochês, das rendas, de tudo aquilo que fala de manualidades ou de projetos que são feitos à mão e que hoje a gente consegue desenvolver a partir de teares, de máquinas incríveis que traduzem isso com uma facilidade imensa, possibilitando que a gente traga drapeados fluidos, formas que são enroladas sobre o corpo, então modelagens que não são estruturadas, mas que na realidade criam essa sensação do meu pé estar amarrado de uma forma inovadora, né? Então modelagens mais soltas, mais desestruturadas, mas que no pé trazem uma sensação super interessante. As bolsas onde os aspectos de tricô, as próprias botas que continuam desabando sobre o pé, os drapeados e toda a ideia de pregueados que a gente pode conseguir a partir dessa fluidez, dessa maciez dos tecidos. E a gente ainda frisa e aposta muito nos aspectos perolizados, acetinados dos materiais, trazendo um aspecto de luxo, de novo para essa textura e para a cor. Aqui é muito importante a gente entender como isso hoje afeta a questão dos nylons, por exemplo, com esses aspectos perolados, né? Indo desde o cetim da Gucci até, por exemplo, a mochila do Dior Man, onde a gente tem exatamente essa doçura do cetim, mas trabalhado com estruturas mais fortes. E ainda a gente percebe que existe uma tendência remanescente sobre a ideia da sedução, que era o nosso 60% da edição passada, aonde decotes, formas das roupas, mesmo dos sapatos, continuam ainda nesse verão muito sensuais, muito reveladores. Então toda essa ideia de materiais transparentes, de sentir a pele, ainda se torna muito importante. E ainda também é muito importante a questão do denim. A gente viu uma subida vertiginosa dessa matéria e dos aspectos que a gente teve com relação à modelagem, à utilização, à ideia de transformar o couro num trompe-l'œil de jeans e tudo isso que já passou, e ele continua sendo uma referência importante para a gente nesse momento. A cartela de cores do Homo Faber, ela é maior, porque a gente está falando dos 60%, e ela traz realmente ainda o marrom como um ponto de força extremamente importante, todos esses terrosos, os neutros, pontuados às vezes com tons mais, eu diria, mais iluminados, como o menta, por exemplo, a cor 18, mesmo os rosas de tonalidades mais baixas, que vão criar contrastes muito interessantes, caso você queira criar jacquards, estampas ou mesmo combinações de blocos. E a gente sempre traz também a nossa cartela de clássicos, para aquelas marcas que sempre vão trabalhar produtos que são absolutamente voltados para esse mercado, como bolsas mais rígidas, bolsas que vão ter uma função muito explícita, sapatos masculinos, sapatos femininos, as botas, tudo isso que tem um aspecto mais clássico e mais duradouro dentro do armário das pessoas. E aqui a cartela total, onde a gente combina a inovação, as cores da moda, os hits da estação e os clássicos, criando uma oportunidade gigantesca de combinações, de cores, e o que é mais interessante, né? Você encontra isso nos nossos associados e pode combinar esses materiais de formas diversas. Por exemplo, eu tenho um forro que eu preciso, eu tenho o zíper, o ilhós, a possibilidade de um botão, de um enfeite de strass, tudo isso criado nessas 30 cores, facilitando a sua criação, facilitando a sua combinação para criar uma coleção cada vez mais assertiva, mais bonita, mais compacta de design, com mais propósito, para que a gente tenha realmente uma moda brasileira cada dia mais incrível. Muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui. E amanhã a gente vai falar sobre o preview do couro, que eu não sei se vocês visitaram ali no meio, e que daí a gente traz uma história muito importante, traduzida numa palavra que a gente vê o tempo todo hoje, que é burnout.
Então eu espero vocês amanhã aqui para a gente falar sobre isso. Beijo, obrigado. Tchau, obrigado, beijo.